Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Eduardo, sou pastor da Igreja Ensinando Cristo às Nações em Maracanaú, no Ceará. Sejam muito bem-vindos ao curso Orando com o Apóstolo Paulo. Esse curso tem a finalidade de preparar o povo de Deus para o crescimento na vida de oração, inspirado nas orações do apóstolo Paulo. Hoje nós estamos na nossa primeira aula e é muito importante que a gente entenda o conceito bíblico de oração. A oração é muito mais do que apenas pedir algo a Deus. A oração é uma forma de relacionamento com Deus. É conversar com o nosso Pai Celestial. É também abrir o coração e ouvir a voz de Deus. É muito importante que a gente entenda que na oração não é só nós que falamos, mas nós falamos e Deus nos ouve, e também Deus fala e nós ouvimos a Deus. A.W. Tozer, um estudioso do cristianismo, um pastor do século XIX, ele disse: a verdadeira oração não é apenas um mero exercício mental ou vocal, é a comunicação com o próprio Deus. C.S. Lewis também disse: a oração em si não muda Deus, mas muda aquele que ora. O maior beneficiado na oração não é Deus, porque Deus não precisa de absolutamente nada nosso, mas somos nós quando oramos. Para você entender a figura da oração, a oração é como um celular. Você tem um celular que você pode enviar mensagens, enviar fotos, enviar vídeos, ou receber. Mas, para que isso possa acontecer, ele precisa estar conectado em uma rede, seja uma rede de dados ou uma rede Wi-Fi. Se essas redes não estiverem funcionando ou o celular não estiver conectado, ele não pode nem enviar e nem receber. Assim somos nós. Nós não temos como receber nada de Deus senão por meio da oração. E Deus, muitas vezes, fica impossibilitado de falar conosco se nós não estivermos em oração. Não apenas no momento da oração, mas vivendo uma vida de oração. E o nosso exemplo que vai nos inspirar durante este curso, nós teremos 10 aulas, é ninguém menos que o apóstolo Paulo, o maior missionário do cristianismo mundial. Paulo deixou escrito o conteúdo de 4 das suas orações. E é muito importante que a gente entenda isso, porque Paulo sempre mencionou as suas orações no plural, nunca no singular, mas sim no plural. E eu acredito firmemente que quando Paulo escreve suas orações no plural, ele está falando de muitas orações. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, ele disse: quando eu ouvi falar da fé de vocês e do amor para com o Senhor Jesus Cristo, eu não paro de orar por vocês, rendendo graças a Deus em minhas orações. O Espírito Santo, que é o verdadeiro escritor da Bíblia, ele com certeza inspirou Paulo a falar desta maneira para nos chamar a atenção e nos ensinar lições preciosas através do conteúdo das suas orações. Ora, se Paulo foi um homem dedicado a uma vida de oração e que orou milhares de vezes, literalmente, por que ele deixou o conteúdo de apenas 4 das suas orações? Porque ele queria nos ensinar verdades preciosas através dessas orações. A primeira oração que nós vamos estudar está escrito no capítulo 1 da carta aos Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. A segunda oração está no capítulo 3 da mesma carta de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 ao 21. A terceira oração está na carta aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, e a quarta oração na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. São poucos versículos, mas que trazem verdades poderosas para a nossa vida. Essas orações não são meras palavras bonitas,
mas expressam o coração de um homem rendido a Deus e preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Cada uma dessas orações tem um tema central e nós vamos trabalhando elas pouco a pouco, de acordo com o nosso prosseguimento na oração. Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Como eu disse há pouco tempo, o fato de Paulo mencionar suas orações no plural e nunca no singular deve chamar a nossa atenção para perceber a dedicação de Paulo à oração e a profundidade das suas orações. Ora, se Paulo era um homem que orava com tanto fervor, mesmo em meio às tribulações que ele sempre passou e enfrentou na sua vida, no seu ministério, quanto mais nós, que somos frutos dessas orações e desse trabalho apostólico de Paulo, devemos também estabelecer, desenvolver essa disciplina espiritual para a nossa vida. Eu costumo dizer que a oração, ela deve ser um estilo de vida do verdadeiro cristão. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Se você puder, dá uma pausa nesse vídeo e acompanhe comigo essa leitura maravilhosa. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Observe as orações de Paulo. Eu escrevi um livro com o título desse curso, Orando com o Apóstolo Paulo, um estudo bíblico e teológico das 4 orações do maior apóstolo do cristianismo, título e subtítulo. E eu chamo essa oração de a oração da plenitude de Deus. Porque nesta oração, Paulo ora para que nós possamos receber o pleno conhecimento de Deus. E não existe, irmãos, nada mais importante em nossa vida do que receber o pleno conhecimento de Deus. No versículo 17 ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, o que é esse espírito de sabedoria e de revelação? Nós vamos trabalhar essa oração mais pormenorizadamente na próxima aula. Mas desde já, eu quero instigar aqui o seu coração para que você saiba que o espírito de sabedoria e de revelação é uma operação do Espírito Santo no coração do crente, no íntimo do crente, no homem interior do coração, revelando para ele quem é Deus, o seu caráter, a sua personalidade, os seus planos, os seus propósitos e a sua herança. Por isso que é tão importante conhecer essas orações de Paulo. Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou através dessas orações de Paulo é que Paulo ele estabeleceu uma hierarquia de prioridades. Porque nessas 4 orações que nós vamos ler, em momento algum, Paulo orou por nenhuma necessidade material, natural. E não é que ele não tivesse nenhuma necessidade natural. Não é que fosse errado orar por alguma necessidade natural. Paulo apenas estabeleceu uma hierarquia de prioridades. O que é prioridade? É aquilo que é mais importante na nossa vida. E o que é mais importante na nossa vida não são as circunstâncias naturais que nós passamos, vivenciamos nesta terra, mas o conhecimento de Deus. Nós chamamos na teologia de a autorrevelação de Deus. O homem por si mesmo, naturalmente falando, ele não tem condições de conhecer Deus, a não ser que Deus se autorrevele para o homem. Esse é o desejo de Deus, ser conhecido
pelo seu povo. A Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória e que no final dos tempos a terra ficará cheia do conhecimento da sua glória. No versículo 18, Paulo disse: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Primeira oração de Paulo como prioridade é o conhecimento de Deus. Não apenas um conhecimento normal, limitado, mas o pleno conhecimento de Deus. Essa palavra deve chamar a nossa atenção para nos mostrar qual era a intenção de Paulo ao orar pela igreja em Éfeso e, consequentemente, por todos nós, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para o ensinar, para ensinar a justiça e nos tornar maduros, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então a oração de Paulo não era só pela igreja em Éfeso, mas também por todos nós que aqui estamos alcançados pela palavra e que tanto somos abençoados pelas cartas de Paulo. O pleno conhecimento de Deus, Paulo ora para que nós possamos conhecer a Deus, um conhecimento íntimo, profundo e correto de Deus. Perceba, irmãos, eu vou falar disso de uma forma mais detalhada na próxima aula, mas perceba que Paulo está escrevendo para uma igreja que não era uma igreja analfabeta bíblica, não era uma igreja que não tinha conhecimento da palavra, não era uma igreja que não tinha conhecimento acerca das doutrinas bíblicas, pelo contrário, essa igreja, a mesma igreja em Éfeso, foi fundada, estabelecida pelo apóstolo Paulo, que Lucas nos informa disso lá em Atos capítulo 19. Paulo chega em Éfeso, encontra 12 discípulos de João Batista, prega para eles sobre o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, impõe as mãos sobre esses homens, eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam na mesma hora, e a Bíblia diz que Paulo passa 2 anos completos naquela cidade, ensinando diariamente acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus. Então, Paulo não está escrevendo para uma igreja que não tinha conhecimento da Bíblia, que não tinha conhecimento do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus. Mas o que Paulo está pedindo aqui não é um conhecimento natural. Não é um conhecimento cognitivo, intelectual, que vem do esforço humano. Não é um conhecimento de ler livros. Não é um conhecimento de ouvir falar, de me contaram, de eu ouvir um pregador falando. Mas é um conhecimento que o próprio Deus vai trazer ao nosso coração por meio da revelação. Isso está em concordância com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo seguinte ele vai dizer que o Espírito Santo, Deus nos revela por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos foi enviado para revelar aquilo que está no coração de Deus, porque é o Espírito Santo que prescruta, que investiga as profundezas de Deus. E aí quando chega no versículo 18, ele pede para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente entenda 3 coisas principais. A primeira delas é a esperança da nossa vocação, o nosso chamado. O que é isso, vocação? É a razão por que nós nascemos, porque nós viemos a esse mundo. O propósito da nossa vida. Como é que nós podemos conhecer o propósito da nossa vida? Somente pela revelação do Espírito Santo. Em segundo lugar, ainda no versículo 18, ele pede para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, para que possamos conhecer a riqueza da glória da sua herança nos santos. Como filhos de Deus, nós temos uma herança. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas em que consiste essa herança? Como nós podemos usufruir dela? Quando poderemos destruir dela? Será nessa vida? Será na vida futura?
A palavra de Deus nos revela e também o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos batiza em Cristo. É o Espírito Santo quem nos revela Cristo em nosso coração e nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, somente pela revelação do Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso coração, é que nós podemos entender a nossa herança em Cristo Jesus. E por fim, no versículo 19, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. 3 coisas Paulo pede, 4 na verdade: o pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração para que a gente entenda a esperança do chamado, a herança e a grandeza do poder de Deus. Aqui do versículo 20 até o versículo 23, Paulo vai nos informar que esse poder da ressurreição é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o levou ao céu e o assentou à direita de Deus, acima de todo principado, poder e potestade e de todo nome que se possa nomear em qualquer século, em qualquer época. E também vai dizer aqui no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, estudando as orações de Paulo, amados, nós vamos conhecer também a nossa identidade como igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a plenitude daquele que enche a todas as coisas. Amém? Então é muito importante que você entenda o conceito bíblico de oração, entenda a importância de estudar as orações de Paulo. As orações de Paulo não são meras palavras vazias jogadas ao vento, mas são instruções poderosas para a nossa vida. Não é para a gente repetir apenas o que está escrito no texto, mas para que a gente entenda e procure se inspirar nessas orações para buscar a revelação do Espírito Santo para a nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero deixar uma atividade prática para você, inspirado nas orações do apóstolo Paulo. Escreva suas orações num caderno baseado nas orações de Paulo ou de qualquer outro autor bíblico. Escreva quando você estiver orando, não só pela sua própria vida, mas também quando você estiver intercedendo pela sua família, por um amigo, por um colega de trabalho ou por qualquer pessoa que você tenha pedido oração para você. Amém? Espero que essa primeira aula tenha abençoado sua vida, tenha trazido luz ao seu coração e tenha instigado você a desejar mais, orar mais e colocar em prática as orações do apóstolo Paulo. Eu quero terminar com um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um pequeno versículo onde o próprio Paulo diz: orai sem cessar. Não existe vida cristã forte sem uma vida de oração forte. Na próxima semana, nós estaremos falando na segunda aula sobre Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo, enviado aos gentios, fundou várias igrejas, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, por assim dizer, e tem muitas coisas que nós podemos aprender e principalmente nos inspirar com o exemplo poderoso do apóstolo Paulo. Inclusive, para encerrar, eu quero deixar uma frase. Eu acredito firmemente que Paulo foi quem foi por causa da sua vida de oração. É bem verdade que ele foi escolhido por Deus para ser um apóstolo, mas ele respondeu a esse chamado com fidelidade, obediência, sacrifício e também com uma vida consagrada à oração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.